Olá, eu sou o professor Gustavo do canal Tecnotrônica e esta é a quarta aula do curso de Eletricidade Básica. Nesta aula nós vamos ver associação de resistores. Nós vamos ver associação série de resistores e associação paralela de resistores. Temos também associação mista que vai ficar para a próxima aula, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, beleza? O que é associação de resistores? Vejam que aqui eu tenho um circuito que ele é o mais simples possível. Eu tenho uma carga aqui, representada por um resistor. Por que eu estou representando por um resistor? Porque nós vimos que toda carga tem uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Aqui eu coloquei a corrente que está passando no circuito, eu chamei de IT, de I total. Então eu tenho aqui uma resistência, que eu chamei de R1, uma chave para abrir e fechar o circuito e uma fonte de tensão. Eu coloquei essa representação aqui, que é uma representação de uma fonte em corrente contínua. Isso quer dizer o quê? Que eu não tenho alternância da polaridade dessa fonte. Nós vamos ver um pouquinho de fonte de tensão e fonte de corrente em corrente alternada, corrente contínua, numa aula mais adiante. Mas pense que isso daqui é como uma bateria, uma pilha. Eu tenho circulação de corrente num único sentido aqui. Eu representei aqui a tensão total, eu sempre represento aqui do positivo para o negativo, a representação da tensão. E eu tenho aqui o que nós chamamos de queda de tensão sobre a carga, sobre o resistor. Vamos ver aqui, ó. Lembrando nas aulas anteriores que a tensão é igual a resistência vezes corrente, é a primeira lei de Ohm. Nós dissemos que todos os conceitos são derivados aí das leis de Ohm. Eu tenho que a resistência total do circuito ela é representada pela resistência 1 aqui. Por quê? Porque é a única resistência que eu tenho no circuito. Considerando que a resistência oferecida pela fiação do circuito e pela chave pode ser desprezada em relação à resistência total do circuito. A única que vale aqui, que tem significado, é a resistência R1. Então a resistência total do circuito é igual à resistência desse resistor. A tensão total dessa fonte está sobre o resistor, sobre a carga. Eu não tenho queda de tensão aqui na chave ou na fiação. A única queda de tensão é sobre a carga, sobre o resistor. E a corrente total do meu circuito é a corrente que está passando pelo resistor. Eu não tenho outro caminho aqui. O único caminho que eu tenho é esse daqui, ó. Tá bom? Então, pela lei de Ohm, eu tenho essas três grandezas: resistência, tensão e corrente. Tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui também que a potência desse circuito é igual a tensão no resistor vezes a corrente que está passando sobre ele. Então essa é a segunda lei de Ohm que nós vimos na aula passada, a segunda e a primeira. A potência total, então, é igual à potência que está sobre o resistor. Eu vou mostrar agora para vocês o circuito inicial. Ele está aqui, ó. Como vocês podem ver, eu tenho a chave, o que eu chamei de resistor 1, e aqui a fonte de tensão. O que é a fonte de tensão? É esse carregador de celular, que ele tem uma tensão de 5 volts e 1,2 amperes. Então ele tem uma capacidade de gerar até 1,2 amperes. Esses resistores aqui, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, ele tem 12 ohms, que aqui está escrito 12R, né? Que o R representa a resistência, né? 12 ohms, 10%, que é a flutuação da resistência, ele pode variar entre mais 10% e menos 10%. Então, 12 ohms, 10% seria 1,2 ohms. Então, poderia ir até 13,2 a 10,8 ohms a variação desse resistor.
na fabricação dele. Então eu tenho aqui um outro igual, ó. Vou mostrar de perto aqui para vocês verem. Esse resistor é um resistor igual esse daqui, ó. Eu abri para vocês verem, ó. Deixei um pedacinho dele. É um fio enrolado aqui com uma capa protetora de cerâmica para dissipação e para isolamento também, né? Então esse resistor aqui, ele pode suportar uma potência de 10 watts para não torrar ele, tá? Para que eu possa trabalhar sem perigo de torrar esse resistor. Eu tenho então nesse circuito mais dois resistores que eu vou usar para mostrar a associação em paralelo e associação em série. Então esse primeiro circuito montado aqui, ó, se vocês acompanharem os fios, eu coloquei uns papeizinhos aqui para a gente marcar o valor das resistências que nós já vamos medir, tá? Aqui está dizendo que é de 12 ohms. Vou tirar esse daqui, não sei por que ele está aqui. Eu tenho a posição desligada da chave e a posição ligada da chave. Eu ainda não liguei na tomada. Eu vou ligar aqui para vocês verem. Esse aparelho está na escala de tensão. Nós vamos medir aqui 5,192 volts. Então, nós estamos vendo aqui que é um pouquinho mais do que 5 volts. Não tem problema. Esse pouquinho mais não vai influenciar muito nas nossas medições. Por que é um pouquinho mais? Porque a rede deve estar um pouquinho mais do que 127 volts. Tá bom? Vamos medir aqui com o circuito desligado. Eu vou medir a resistência desses resistores para nós termos aqui marcada. Coloquei em escala de medir resistência. Com o circuito desligado, 12,1 ohms. Lá, baixou agora para 12 ohms. Está 12 ohms, ó. Esse daqui, esse resistor está bem com a resistência certinha, ó, 12 ohms. Vou anotar aqui, que é os 12R que ele falou lá, tá? O resistor 2, 11,9, quase 12, ó. Por que eu estou marcando? Porque depois vocês vão ver que vai dar umas diferençazinhas conforme nós mexermos no circuito, tá? Conforme eu colocar ele circuito série, circuito paralelo. E esse aqui, ó, 12,5. Ainda não estamos usando esses outros dois, mas só para vocês verem a relação aí das resistências, quantos que elas estão de diferente entre si, tá bom? Esse circuito, quando eu ligo ele, agora está circulando uma corrente nesse resistor aqui. Esses dois estão desligados, como vocês podem ver, não tem nenhum fio ligado neles. Esse é o circuito simples, igual eu mostrei para vocês, com a fonte de tensão, a chave e o resistor. É isso que eu tenho aqui. Nós vimos que a resistência total do circuito é igual à resistência desse resistor. Quando eu ligo a chave, eu vou ter a circulação de uma corrente total que é igual à corrente que está passando por ele, porque ele é o único resistor que tem aqui no circuito. Vamos fazer as medições, ó. Primeiro, vamos medir a resistência total do circuito. A resistência total do circuito, como aqui está aberto, eu posso pegar daqui até aqui, ó. Está dando exatamente os 12 ohms, ó. Então, RT é igual a 12. E nós já medimos que a resistência desse resistor é 12 também. Vamos confirmar? Olha lá, continua sendo 12.
Então, beleza, tá batendo aqui a prática com a teoria. A tensão total aqui vai ser igual à tensão que está aqui no 1. Vamos medir? Vamos pôr aqui em escala de tensão. A tensão total do circuito, quando estava desligado, era 5,192. Agora, ó, 5,125. Então, eu vou marcar aqui 5,125 volts é igual. Vamos medir a tensão. 5,100. 5,100. Nós temos aqui uma diferença, então, de 0,025 volts, que é bem pequenininho em comparação ao valor total. Primeira coisa que nós vimos, ó, é que mudou. Quando o circuito estava desligado, era 5,192. Quando eu liguei, houve uma queda de tensão, porque a carga está no circuito, ele influencia um pouquinho o circuito eletrônico lá da fonte. Então há uma pequena queda que nós podemos desprezá-la em relação ao total de 5 volts. É uma porcentagem muito pequena. E praticamente toda a tensão está na carga. Eu posso desprezar essa diferença também. Então esse igual aqui, beleza, está funcionando. A corrente total, ó, só existe um caminho para a corrente, que é esse daqui. Vamos medir? Está desligado o circuito. Eu vou pegar essa chave aqui. Mais uma vez eu falo, quem não sabe mexer com energia, tomem cuidado. Vejam que está tudo isolado aqui. Eu não tenho nenhum risco de tomar choque nessa tensão aqui de 5 volts e trabalhando tudo isoladinho, tá bom? Eu vou colocar na escala de corrente. Vou colocar aqui o aparelho e vou medir, ó, 0,425 amperes. Vocês estão vendo ali, né? 0,425 amperes. Como existe apenas um caminho, a corrente que passa aqui é uma só, né? É sempre a mesma. E a potência total, como é que eu faço? Eu multiplico a tensão pela corrente. Potência igual a U vezes I, segundo a lei de Ohm. A tensão, nós vimos que é 5,100 vezes a corrente 0,425. Eu estou fazendo isso aqui para depois nós compararmos os vários circuitos, tá bom? Depois nós calculamos isso daqui. Na hora que eu abrir a calculadora, nós calculamos tudo junto para ver qual a diferença, tá bom? Essa aqui é para esse circuito. Vamos em frente? Vou passar agora para o que nós chamamos de associação série de resistores. O que é associação série? Vejam aqui, ó, eu tenho o mesmo resistor 1 que eu tinha anteriormente, estou colocando o resistor 2. Em série quer dizer que a corrente vai passar por um único caminho aqui no circuito, ó. Ele está na frente desse resistor no mesmo caminho. Então eu tenho essa associação aqui com dois resistores, que eu chamo de associação em série. A resistência total do circuito, nesse caso de associação em série, vai ser a soma das duas resistências, do resistor 1 com o resistor 2. A tensão total aqui da fonte, ela vai ser repartida entre esses dois resistores, proporcionalmente. Se eu tivesse resistores com valores diferentes, um o dobro do outro, por exemplo, ia ter uma relação assim de divisão de tensão também, uma ao dobro da outra. Aqui nós estamos usando resistores com o mesmo valor, tá bom? Quando nós vimos associação mista, vocês vão ver que vai ser um pouco diferente, tá bom?
E a corrente aqui, vejam que a corrente total é a mesma que passa no resistor 1 e que passa no resistor 2. Então, é uma única corrente pelo circuito. A potência total vai ser a soma da potência no resistor 1 com a potência no resistor 2. Então, essas são as relações entre tensão, corrente, resistência e potência no circuito série. Vejam aqui, pessoal, que eu tirei os fios azuis que estavam aqui e coloquei esses fios vermelhos. Eu coloquei de outra cor para vocês realmente notarem a diferença que existia. Ó. Estava assim, ó. Tirei esses dois e coloquei esses no lugar. Para representar agora a ligação em série. Ó. Eu tenho esse resistor R1 e agora a corrente não passa mais por aqui. Agora a corrente passa por aqui. Por que é que eu tirei os outros fios? Porque se eu mantivesse os fios, a corrente ia passar por esse fio, que não tem resistência nenhuma, do que passar pelo resistor. Ele ia preferir passar aqui do que passar aqui. A corrente sempre procura o caminho com menor resistência possível. Por isso que existe o curto-circuito. Quando eu encosto um fio no outro, eu estou fechando um caminho sem resistência nenhuma. Tá bom? Então nós vimos aqui que existe uma diferença de resistência entre o resistor 1 e o resistor 2. E a associação em série, nós fizemos esse desenho aqui, ó. Resistor 1 em série com o resistor 2. Então, é o que está montado aqui. Nós vimos essas relações aqui, que a resistência total do circuito é a soma das duas resistências. Vamos testar isso primeiro. Ó. O objetivo dessa experiência é verificar na prática se a teoria está batendo, né? Então, a resistência, nós vimos que aqui é 11,9, aqui é 12. Então, o total, se isso aqui estiver certo, o total vai ser a soma dessas duas, ó. 23,9. Vamos ver? (23,6). Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. 11,9, 12. Vamos ver se as duas estão iguais. Olha lá, 23,6. Então, ele está dando aqui 23,6, que é igual a 12 mais 11,9. Está dando uma diferença aqui de 0,3 ohms, bem pequenininha. Nós podemos considerar que essa diferença também pode ser desprezada em relação ao valor total. É uma porcentagem bem pequenininha aí que está dando de diferente. Agora ele fala que a tensão total é a soma das quedas de tensão. Vamos ver? Vou colocar aqui em escala de tensão. Vou ligar o circuito. Vamos ver quanto que está agora. 5,158. Aí aqui eu tenho... Quando ele dá negativo é que eu inverti as pontas. Ó. Vou colocar a ponta aqui. 2,584. 2,558. Eu desligo porque os resistores acabam aquecendo um pouquinho, né? Passa a corrente neles, eles vão aquecer. Se nós somarmos esses dois, vai dar uma pequena diferença também, como tem dado nos outros. Nós vamos fazer depois as contas para ver se está batendo ou não. Tá bom? Vamos ver agora a corrente que está passando aqui. Eu vou abrir esse circuito. Mais uma vez está desligado. Como existe um único caminho, a corrente vai passar pelos dois resistores, por aqui e depois por aqui. Mais uma vez, pessoal, vai mudar o valor. Vou colocar aqui. Zero vírgula 216 amperes. Vejam que a resistência mudou, porque eu somei as duas resistências, a corrente baixou.
E a potência total, vamos fazer as contas depois para ver a potência total do circuito. Vai ser a tensão aqui no resistor 1 vezes a corrente, mais a tensão no resistor 2 vezes a corrente. Então esse é o circuito em série. Vamos dar sequência agora para depois eu mostrar para vocês a paralela, que é a última, tá bom? Esse aqui é o desenho de como ficaria uma associação em paralelo. Nós temos aqui a tensão total no circuito e os dois resistores agora ligados de forma paralela, que nós chamamos, um do lado do outro, sendo que a corrente total que está vindo aqui, quando eu fecho a chave, ela vai se dividir em duas correntes. Uma vai passar aqui, que eu chamei de corrente 1, e a corrente 2 vai passar aqui sobre esse outro resistor, resistor 2. Quando eu chegar nesse ponto, as duas se unem novamente, voltando a ser a corrente total. Vamos ver aqui? Primeira coisa que fala que a resistência total do circuito, ela tem essa relação aqui, ó, 1 sobre a resistência total, que também é chamada de resistência equivalente, tá? Vocês podem ouvir esse termo, resistência equivalente do circuito, ou resistência, no caso aqui, total. Quando eu tenho duas cargas assim, eu tenho que 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 é igual a 1 sobre a resistência total. Se eu tiver uma terceira resistência aqui em paralelo, vai ser mais 1 sobre R3, uma quarta, mais 1 sobre R4, e assim por diante. Nós temos aqui, então, que a tensão que está nesse resistor vai ser a mesma tensão sobre esse resistor, que vai ser a tensão total, que é essa relação. Vamos conferir lá. A corrente total, como eu disse, vai se dividir em duas, é a soma dessas duas, e a potência continua sendo a soma das potências individuais. Vamos conferir aqui na prática. Para montar esse circuito agora em paralelo, como nós vimos no desenho agora há pouco, eu tenho esse resistor R1 e o resistor R3, um ao lado do outro, ó. E não tem mais o resistor R2 que tinha aqui. Vejam que eu tirei ele do circuito e fechei novamente por aqui. Então a diferença do circuito inicial, o circuito inicial era só um resistor, são esses dois fios vermelhos que eu coloquei para ligar o resistor 3. Então nós vimos aqui algumas relações. Depois nós calculamos a resistência equivalente, mas vamos medir a tensão primeiro. A tensão da entrada da fonte agora está dando 5,065. É igual a tensão aqui, 5,024, que é igual a tensão aqui, 5,023. Vejam que dá sempre uma pequena diferença, que eu tenho aqui uma pequena queda de tensão na chave, nos fios, mas é muito pouco em comparação ao valor total. Tá bom? Eu posso, mais uma vez, desprezar essas pequenas diferenças aqui no meu circuito na prática. Tá bom? Vamos medir agora a corrente total aqui e depois as correntes no resistor 1 e no resistor 2. Para medir a corrente total, eu tenho que tirar esse daqui. Vou só afastar um aqui, ó, para não ter que tirar tudo. Vamos medir agora, aqui, 0,818. Vamos voltar isso daqui, ó, está desligado. Vejam que a corrente é bem pequenininha, a tensão é bem pequenininha.
o perigo é quase nenhum, né? Não existe praticamente. Eu vou medir primeiro esse daqui que fica mais fácil, para não ter que soltar o outro, né? Mas eu vou fechar aqui. Vou medir a corrente que está passando aqui pelo resistor 3. Ó. Lembrando que para medir corrente eu tenho que sempre abrir o circuito. 0,404. Que é o R3, que é a corrente que está passando, que é a corrente 3 aqui, né? Que está passando em cima do R3. E para finalizar, vou abrir esse daqui e vou fechar esse. Agora eu abri essa corrente que está passando aqui, esse circuito, né? E vou medir através do aparelho 0,420. Então eu tenho aqui essas correntes e a potência nós vamos calcular daqui a pouquinho para vocês verem a diferença entre elas, tá bom? Antes de nós terminarmos essa aula, eu peguei os valores que nós medimos, fiz os cálculos para nós passarmos aqui algumas conclusões para vocês. Vejam aqui, ó. Nós tínhamos visto que a resistência total no circuito inicial era igual à resistência 1. Nós vimos que a tensão no resistor 1 era praticamente igual à tensão na fonte. Medimos a corrente total que passa, que é a mesma que passa pelo resistor, porque é o único caminho. E eu calculei agora a potência, que é igual a essa tensão que nós medimos, pela corrente que está passando, que vai dar 2,167,1675 watts. 2,1 watts, praticamente, tá? Vou colocar aqui para ficar... Essa é a potência no circuito inicial, onde eu tenho uma única resistência, tá bom? Aí nós fizemos a associação série com um resistor na frente do outro. Nós vimos que a resistência total é a soma das duas resistências, R1 e R2, que deu 23,6. Aqui nós vimos que dá uma pequena diferença, 23,9 para 23,6. Nós vimos que a tensão total é a somatória das duas tensões. Nós medimos a tensão no circuito 5,158 e somando essas duas que nós medimos, dá 5,142, então está dando uma pequena diferença aqui, ó, que é devido ao circuito ser um circuito real, né? Vimos que a corrente total é igual à corrente que passa nos dois resistores. Aqui, ó, olha a diferença dessa corrente para essa corrente, ó. Ela diminuiu praticamente para metade. Então, quando eu tenho dois resistores praticamente iguais, eu tenho metade da corrente passando, porque a resistência dobrou. 12 para 23, 24 quase, ó. Então, eu praticamente dobrei a resistência total do circuito. Isso faz com que a corrente caia pela metade, mantendo praticamente igual a tensão no circuito. Eu não mudei a tensão no circuito, dobrei a resistência, a corrente caiu pela metade. Tá bom? Vejam que eu fiz aqui a soma dessas duas tensões para comparar com a tensão total, né? E calculei a potência, que é a corrente vezes a tensão. Então, eu peguei essa tensão aqui que eu medi no resistor 1, multipliquei pela corrente, deu essa potência. Peguei a tensão no resistor 2, multipliquei pela corrente, deu essa potência, que são iguais. Tinha uma potência total de 1,1 watt. Vejam que caiu 1 watt de consumo, quando eu coloquei dois resistores de mesmo valor em série. Por quê? Porque a corrente caiu pela metade.
apesar de eu ter dobrado a minha resistência, a tensão permaneceu praticamente a mesma. Se você comparar, caindo pela metade a corrente, eu tenho uma potência que caiu pela metade. Por fim, na associação paralelo, eu calculei aqui as resistências usando essa fórmula aqui. Cheguei a uma resistência de 6,12 ohms, que é metade praticamente das duas resistências R1 e R3. R1 era 12, R3 era 12,5. Então vai dar praticamente a metade. Vejam que aqui eu dobrei 23. Aqui eu diminui pela metade. Eu dobrei em relação ao circuito simples. Quando eu ponho dois resistores em série de igual valor, eu dobro a resistência. Quando eu coloco dois resistores em paralelo de igual valor, eu divido por 2, cai pela metade a resistência do circuito, tá bom? Com esse valor de resistência, nós vimos que nós medimos, na verdade, a tensão no resistor 1 e a tensão no resistor 3. Elas são praticamente iguais à tensão da fonte, como a fórmula fala, só muda pequenos valores muito pequenos aqui, são todos praticamente iguais a 5 volts. As correntes nós medimos e deu uma corrente total de 0,824, somando esses dois, que é igual à corrente total aqui do circuito. Mais uma vez, uma diferença muito pequenininha. E a potência total, eu multipliquei a corrente pela tensão no resistor 1 e a corrente pela tensão no resistor 3. E tive aqui esses valores. Somando os dois, eu tive uma potência total de 4,14, que é o dobro da potência no circuito inicial. E nós vimos aqui que era metade, né? Então, quando eu tenho uma associação em série, a potência cai pela metade se eu tiver duas cargas iguais. Quando eu tiver uma associação em paralelo, a potência dobra, tá? Que é o consumo da energia. Por isso que quando eu coloco lâmpadas em série, elas não acendem com a mesma claridade. Ela diminui a claridade. Então isso daqui é um resumo das duas associações série e paralelo em comparação com um circuito simples com um único resistor. Na próxima aula nós vamos ver como que eu associo de forma mista, que mistura os dois circuitos, o série e o paralelo, juntos formam uma associação mista, tá bom? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho se você não quer perder a próxima aula. Se você não assistiu as anteriores, dá uma olhada aí na playlist. Eu tenho um site também que eu criei, da Tecnotrônica, onde eu coloco mais informações do que eu consigo falar aqui na aula. Vejam que essa aula ficou um pouco extensa, porque eu tenho que mostrar bastante coisa. Mas lá no site, que está aí na descrição também do vídeo, eu coloco mais informações, mais imagens, mais figuras. Eu estou montando lá cursos, caso você queira aprender mais sobre eletricidade e outras coisas que eu estou montando. É um site ainda novo, mas ele vai crescer bastante aí. Lá você pode também deixar suas opiniões, suas mensagens, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. E compartilhe esse vídeo com pessoas que você acha que podem aproveitar, tá bom? Eu sou o professor Gustavo, esse é o canal Tecnotrônica e espero você na próxima aula.